Louvado seja Deus, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Quero convidar você para junto comigo nós meditarmos na palavra do Senhor. Quero trazer uma palavra ao seu coração nesse momento, no dia de hoje, para a glória do nosso Senhor Jesus, com o título: Como receber mais de Deus? Como podemos ter mais de Deus? Fica comigo e eu tenho certeza que você vai ser abençoado no nome do Senhor Jesus. Como podemos receber mais de Deus? Como podemos ser cheios de Deus? Como que eu posso ter mais do Senhor? Como que a minha fé pode ser aumentada? Como que eu posso alcançar aquilo que eu desejo em Deus? Como eu posso alcançar aquilo que eu tenho buscado em Deus? Essas são perguntas importantes que nós muitas vezes queremos que pessoas nos respondam. Entre tantos argumentos, tantos pontos que nós poderíamos citar, como receber mais de Deus, eu quero destacar dois pontos importantíssimos aqui nesse momento. Eu quero falar sobre disposição. Então, entre tantas coisas que nós podemos falar, como receber mais de Deus, como eu posso receber mais do Senhor, como que eu posso alcançar aquele milagre que eu tenho buscado, eu quero compartilhar com você dois pontos importantes, entre tantos outros que a gente poderia citar. Então eu quero falar sobre disposição. Amém? Fica comigo e você vai ser abençoado em nome de Jesus. A primeira disposição que eu quero compartilhar com você é a disposição para ouvir. Disposição para ouvir. Nós precisamos ter em mente que a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, para que eu possa receber mais do Senhor, eu preciso ter disposição para ouvir a Deus. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus falando da parábola do semeador, ele vai falar algo muito importante. Ele vai trazer uma parábola muito importante a respeito de receber, de frutificar, também fala de percas, né? E no versículo 4, a palavra do Senhor diz assim, quando Jesus começa a falar da parábola, ele diz: enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Veja bem que a palavra do Senhor diz que enquanto ele realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Veja que o Senhor Jesus ele vai explicar essa palavra. Nós vamos ver que aqui as aves que devoraram essas sementes são quem? São demônios. Agora, por que devoraram a semente? Por que esses demônios tiveram acesso e roubaram aquela palavra que foi semeada? No versículo 19, Jesus explicando a parábola, ele diz assim: quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. E essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Veja bem que o Senhor Jesus ele diz assim, que quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Quando aquela pessoa está ouvindo, está na igreja ouvindo a mensagem, está na igreja no momento da pregação, está na igreja ali no momento do culto e o sermão está sendo ministrado, a palavra está sendo ministrada, mas ela não compreende o que é ministrado, ela não compreende o que está sendo exposto diante dela. A palavra do Senhor diz que vem o ladrão, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Agora veja bem, por que o ladrão teve acesso para roubar o que foi semeado? Por que o ladrão teve acesso de arrancar aquela semente? Por que o ladrão rouba? O próprio Senhor Jesus, no versículo 15, ele vai explicar e ele vai falar algo muito importante. O versículo 15 diz assim: posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos para evitar que enxergue com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Veja bem que o Senhor Jesus diz que o povo judeu que estava ali não entendia a palavra do Senhor, não compreendia o que estava sendo ministrado. Ele estava falando que as pessoas estavam ouvindo, o ladrão vinha e roubava a semente, então eles não se convertiam. Mas por que o ladrão estava roubando a semente?
o Senhor Jesus diz, de má vontade escutaram, fecharam os olhos. Qual tem sido a nossa disposição para ouvir o Evangelho? Qual tem sido a nossa disposição para receber a palavra de Deus? Quantas pessoas vão ao culto e no momento da mensagem, no momento da pregação, elas não estão nem aí para aquilo que está sendo pregado? Elas não dão a mínima atenção para o pregador, elas não dão a mínima atenção ao que está sendo exposto diante dos seus olhos. Elas não veem a hora de que o culto acabe, elas não veem a hora da bênção apostólica chegar, elas não veem a hora de receber uma oração para ir para casa. Ou seja, elas não estão recebendo a palavra como deveriam estar recebendo. Elas não estão recebendo a palavra de bom grado, como diz o Senhor Jesus. O coração desse povo está petrificado porque de má vontade escutam. Quantas vezes as pessoas vão para a igreja e de má vontade escutam? Fecharam os olhos. Como assim fecharam os olhos? Muitas vezes as pessoas, quando elas sabem que qual pessoa vai pregar, ela fecha os seus olhos para aquele pregador, elas fecham os seus ouvidos para a palavra que vai ser ministrada, elas ignoram a mensagem que está sendo ministrada por causa daquela pessoa que está ministrando, por causa da pessoa que está pregando. Elas gostariam que fosse um grande pregador, elas gostariam que fosse um grande profeta, elas gostariam que fosse um grande evangelista ministrando para dar atenção. Olha só o que a palavra do Senhor diz no início. A palavra do Senhor diz que enquanto realizava a semeadura. Veja bem, que o importante não é quem semeia. O importante é a semente, é a palavra do Senhor. Não interessa se é uma criança ministrando. Não interessa se é uma pessoa sem muito conhecimento ministrando. O importante é a importância que você dá à semente, à palavra de Deus. A importância que você dá ao ouvir o Evangelho. Quando nós nos preparamos para receber a palavra do Senhor. Então a primeira disposição que nós temos que dar disposição a ouvir. Ter disposição para receber a palavra que vai ser ministrada na minha vida. Então, seja em casa, no momento com a palavra de Deus, seja no culto, ouvindo uma ministração, eu vou receber mais de Deus, eu vou ser cheio de Deus, eu vou ser cheio de fé, eu vou receber mais do Senhor, de acordo com a disposição que eu estou dando. Quando temos disposição para ouvir, recebemos de Deus. Olha só, quando nós temos disposição para ouvir, eu recebo mais de Deus. Quanta disposição você tem dado? O quanto você tem se programado para estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus? A palavra do Senhor diz assim, em Atos capítulo 10. Ao que Cornélio lhe declarou, faz hoje 4 dias que estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me, Cornélio, Deus ouviu tua oração, lembrou das tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou a dizer-nos. Veja bem que Cornélio ele recebe a visitação de um anjo, e ele manda chamar Pedro. E agora Cornélio prepara a sua casa, e ele diz para Pedro, fizeste bem em vir, porque nós estamos aqui prontos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Nós temos que se preparar, nós temos que nos organizar, nós temos que estar desejosos para ouvir Deus falar. Nós temos que estar desejosos, nós temos que criar uma empolgação para ir na igreja, nós temos que criar uma empolgação para ouvir a palavra de Deus, para que a gente possa ouvir Deus falar. A primeira disposição que eu tenho que ter é em ouvir Deus, é ouvir aquilo que Deus tem a dizer. E a palavra do Senhor diz assim, então, que Cornélio reúne a sua casa, a sua família para ouvir Pedro. Ele diz, fizeste bem em ouvir, porque nós estamos aqui na presença de Deus com o propósito de ouvir. Quando eu vou na igreja, eu tenho que ir com o propósito de ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Quando eu pego a Bíblia Sagrada, eu tenho que ter o propósito de ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Só assim eu posso ouvir Deus falar. Quando de bom grado eu posso ouvir então a palavra do Senhor. E qual é a recompensa de quando nós paramos para ouvir de todo o nosso coração? E aconteceu que quando Pedro pregava,
ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem e todos foram cheios do Espírito Santo. Qual é a recompensa de quando nós estamos com o coração desejoso de ouvir Deus? Nós somos cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios do poder de Deus. Cornélio e sua casa foram cheios do Senhor, porque eles se colocaram à disposição do Evangelho. Com grande alegria eles pararam para ouvir Deus. Quando queremos mais de Deus, nada será mais importante. Quando queremos mais de Deus, nada será mais importante do que ouvir Deus. A palavra do Senhor em Lucas 10 fala da passagem de Marta e Maria. Versículo 38 diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Duas irmãs, duas pessoas, veja bem, mostrando pessoas diferentes, duas realidades dentro da igreja, dois grupos de pessoas dentro da igreja. Veja bem que elas receberam o Senhor Jesus dentro da sua casa. A palavra do Senhor diz que Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. No entanto, Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres. Veja bem, enquanto uma sentou para ouvir Jesus, porque nada é mais importante do que ouvir Jesus. Nada é mais importante do que ouvir a palavra de Deus. As duas receberam Jesus em sua casa. Mas uma agora estava inquieta, preocupada, até com o que fazer para servir o Senhor. Mas outra parou para ouvir o Senhor Jesus. Marta diz então, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peço-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões. Todavia, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu o melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Jesus está dizendo que mais importante que os afazeres, que mais importante que o trabalho que eu posso realizar para o Senhor, mais importante que o meu ministério, mais importante do que aquilo que eu posso fazer para Jesus, é parar para ouvir Jesus. Mais importante é ouvir Jesus. Eu tenho que ter satisfação para parar, para buscar. Nós organizamos a nossa vida para que possamos buscar mais dinheiro, para que possamos buscar mais coisas, para que possamos nos enriquecer. Mas nós não organizamos a nossa vida para ouvir Jesus falar. E nós precisamos ter disposição para buscar a voz do Senhor, para ouvir ao Senhor. Então a primeira disposição que eu quero destacar aqui é disposição para ouvir. E a segunda disposição que eu tenho que ter para ter mais de Deus, para buscar, para ser cheio de Deus, para receber mais do Senhor, até para receber o milagre, é buscar a Deus com intensidade. É buscar ao Senhor. Hoje muitas vezes nós vemos pessoas num culto, por exemplo, apáticas. A gente vê pessoas num culto ali indiferentes a uma reunião, enquanto outras estão clamando, outras estão sedentas pela palavra, umas estão orando, buscando, outras estão, parece que no mundo da lua. Elas vão no banheiro 1, 2, 3, 4 vezes, elas ficam olhando para o relógio para ver que hora que o culto vai acabar. Enquanto umas estão sedentas, buscando de Deus, clamando ao Senhor, outras estão ali agindo indiferentes à reunião. Em Gênesis capítulo 32, mostra a passagem de Jacó, que é muito citada, e diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo que lhe pertencia. Entretanto, ficou atrás, sozinho. Então chegou um homem que se dispôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou a articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então ele declarou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir
a não ser que me abençoe. Ao que o homem lhe inquiriu, o homem lhe disse: qual é o teu nome? O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E Jacó respondeu a ele. Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamará mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. A palavra do Senhor diz aqui que Jacó passa uma madrugada lutando. E aqui diz que ele lutou com Deus. Nós temos uma teofania aqui, quando fala deste homem lutando com Jacó, é o próprio, é o Senhor lutando aqui com Jacó. Jacó está diante do anjo de Deus nesse momento, lutando para quê? Para ser abençoado, para receber do Senhor. O anjo queria partir, deixa-me ir, mas Jacó estava insistindo: não vou deixar você ir, até que você me abençoe, até que você ministre sobre a minha vida. Nós vemos aqui uma busca persistente, nós vemos aqui uma busca incessante de alguém que está desesperado para ser tocado, para ser abençoado. E a palavra do Senhor diz que o anjo toca a coxa de Jacó. Eu creio que chega um momento na nossa vida que nós temos que buscar a Deus até ser tocado por Deus, até ser alcançado por Deus. A palavra do Senhor diz que o anjo lhe pergunta: qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é Jacó. Ele diz, então o anjo responde: a partir de agora o teu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Nós temos que ter um encontro com o Senhor tão real, que a nossa vida seja tocada e o nosso nome seja mudado. Quando o nome de Jacó é mudado, Deus está mudando a história de Jacó, está mudando o cativeiro de Jacó. Nós temos que buscar ao Senhor para que a nossa vida seja transformada. Nós temos que buscar ao Senhor até que Deus nos abençoe e continuar buscando o Senhor. E continuar buscando o Senhor. A vida do cristão não é buscar só por um momento. A vida do cristão é buscar e continuar buscando. É buscar e continuar buscando. O Senhor Jesus disse: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então eu tenho que buscar até encontrar. Eu tenho que pedir até receber, eu tenho que bater até que a porta se abra. Então, a segunda disposição é buscar. Você tem buscado a Deus? Você tem buscado o Senhor? Nós temos que ter disposição para buscar o Senhor. Jesus ensinou até quando nós devemos buscar. Lucas 24, versículo 49 diz: eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestido de poder. Nós não podemos parar até que sejamos cheios. Nós não podemos parar até que sejamos tocados. Nós não podemos parar até que a vida seja transformada. Jesus dá uma ordem para os seus discípulos. Jesus está voltando ao Pai agora. Mas ele está dizendo para os seus discípulos: vocês vão ser cheios do poder de Deus, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, mas é necessário que vocês permaneçam até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até quando eu tenho que buscar? Até quando a minha vida ser transformada. Eu tenho que buscar até ser cheio, eu tenho que buscar até conhecer mais, eu tenho que buscar, eu não posso parar, eu tenho que continuar buscando. Se você está buscando o batismo com o Espírito Santo, você tem que buscar até ser batizado. Se você está buscando mais de Deus para a sua vida ser transformada, você tem que buscar mais de Deus. Buscar mais de Deus, até que esse hábito caia por terra. Você não pode cessar, você não pode parar. Vai ter situações difíceis? Vai ter lutas? Vai. Mas você tem que colocar no seu coração: eu vou ser cheio, eu vou buscar, eu não vou desistir. Eu tenho que ter ousadia para buscar, eu tenho que ter motivação para buscar, eu tenho que buscar a presença do Senhor, eu tenho que ter disposição para buscar a presença de Deus. Só com disposição na busca é que eu serei alcançado. É só com disposição na busca que eu vou ser tocado. Então eu não posso parar, eu tenho que continuar buscando, eu tenho que continuar buscando. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29, 12: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda atenção. Vós me buscarei e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. E vós me buscareis e me encontrareis. Quando que eu vou encontrar o Senhor? Quando eu buscar de todo o coração. Vós me buscareis. Quando eu vou encontrar? Quando eu buscar ao Senhor. Eu tenho que buscar ao Senhor com disposição no ouvir. Tenho que buscar ao Senhor com disposição para orar, para ir diante dele, assim como Jacó, que não desistiu,
insistiu até ser tocado. É assim que nós temos que fazer. Tenho certeza que quando nós nos dispomos a ouvir a palavra de Deus, tenho certeza que quando nós nos dispomos a receber mais de Deus através da ministração da palavra, ou indo para o culto, sem querer saber quem vai ministrar, sem querer saber se é o jovem que vai ministrar, se é o diácono que vai ministrar, se é o pastor que vai ministrar, se é o fulano de tal que vai ministrar, mas dando importância à semente, a minha vida será tocada, a minha fé será aumentada. Quando eu tenho disposição para buscar a Deus, mas buscar ao Senhor, começar a orar, começar a clamar, fazer coisas que me aproximem mais de Deus, quando tiver disposição para buscar a Deus, eu terei mais de Deus. Eu vou ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Quero deixar essa palavra para você nessa noite, nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Eu quero terminar aqui com 3 perguntas. Como você tem parado para ouvir a palavra de Deus? Qual tem sido a sua disposição para ouvir a palavra de Deus? Quando você vai no culto, você vai para ouvir Deus? Está de fato sedento para ouvir Deus? Você organiza seu dia para poder ir para a igreja e ouvir a pregação do Evangelho, ouvir a pregação da palavra? Segundo, você tem buscado a Deus? E como tem sido essa busca? Como você tem buscado a Deus? Tem buscado de todo o coração, com toda a sua força? Você tem buscado? Como você tem buscado? Que Deus abençoe você, no nome do Senhor Jesus. E o meu desejo é que você seja cheio da presença de Deus. Amém.